1958, domingo, dia de São Pedro. Frente a frente em Estocolmo, Brasil e Suécia. Um misto de medo e confiança, recordando 1950, envolvia a torcida brasileira. Atenção, Brasil! Aquele 29 de junho foi um domingo em que o Brasil inteiro colou seus ouvidos no rádio. Naquele dia, todos esperavam notícias vindas da fria e distante Suécia. A esperança de 60 milhões de pessoas atravessou o Oceano Atlântico e foi parar nos pés de 11 brasileiros nascidos para vencer. Pelo meu cronômetro faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! Com uma cabeçada extraordinária, marca o 5º gol do Brasil. Brasil, campeão mundial de futebol. Edivaldo Isídio Neto já não é mais o peito de aço de 35 anos atrás. Os tempos em que o Leão encarava os duros zagueiros adversários fazem parte do passado. Hoje esse passado vai virar presente quando Vavá se reencontrar com dois velhos companheiros daquele ano de 1958. Não tem goleiro, não parece, não tem goleiro, tá puxando. Não, precisando diplomado. Aqui é cavalo, tá mais baixo, é? Bem mais baixo, você diminuiu. É longe de diminuir o jogo, né? O senhor talvez cresceu. Não, como bom nordestino não pode baixar. Diminuir. Aí você não Salvador, foi Deus. Aí nós vamos jogar em Salvador, eu falei, vou de cabelo todo vai. O encontro dos paulistas Gilmar e Djalma com o pernambucano Vavá é o início de uma viagem. Os grandes momentos do esporte vai seguir pelo mesmo caminho que a seleção brasileira percorreu para ganhar a sua primeira Copa do Mundo. Os primeiros passos que a seleção deu nessa estrada aconteceram no mês de março. 40 jogadores foram para a cidade de Araxá e Poços de Caldas, num clima que nenhuma seleção brasileira tinha conhecido antes. A comissão técnica, comandada por Paulo Machado de Carvalho, desarmou os espíritos de paulistas e cariocas. A velha rivalidade acabou nas montanhas de Minas Gerais. Anteriormente, anos antes, havia muitos problemas de comunicação dos próprios jogadores paulistas com outros, até de outros times daqui, na véspera do jogo, tinha aquele negócio, tá na gaveta, aquelas histórias todas, aquela violência. Então eu creio que depois de 58, houve uma confraternização, houve um melhor ambiente, houve assim, a maior comunhão entre os jogadores do nosso país, a direção também, né? Todos os diretores, a própria torcida, chegou naquele, que o negócio era uma coisa só. Exatamente. Quer dizer, eu lembro que o jogador do Rio, de São Paulo, do Palmeiras, do coisa que... Claro. Então mudou essa coisa. Isso. Essa mentalidade da pessoa, não é? Eu via muito do Rio, no Rio não existia muito essa pressão sobre os jogadores cariocas. O jogador paulista eu soube, sempre ouvia falar, tinha aquela pressão, mas na vida de 50 anos para cá, parece que, né? Antigamente era difícil. Eu não cheguei em 52. Eu não sei se os dirigentes na época também usavam desses expedientes. Então era difícil você poder conversar com o jogador de outro clube, porque eles já estavam sugerindo que futuramente você podia estar envolvido na facilidade.
na facilitação de um jogo. Então vai surgir aqui, porque o fulano está na gaveta, porque eu vi ele conversando com o Cipriano, aquele negócio, depois existiu, né? Ninguém comeu. Quando eu cheguei em 58, esse mudou. Quer dizer, foi a primeira vez que os jogadores paulistas e cariocas se uniram, se sentiram à vontade um com o outro, como um grupo mesmo. Não acho que não é pela distância. A distância, e quando eu cheguei em 52, pelo americano, pelo cidadão do Chile, eu fui pro Rio organizado. Os caras, não, porque o pessoal do Rio, aquele negócio todo. Faz muitos anos, agora eu cheguei e falei, agora eu tenho entidade. Mas cheguei eu encontrei aquele academia, aquele pessoal todo, da nossa. O clima foi outro do que aquilo que eu sabia. Imaginava aquela cara. Eu falei, bom, agora você lá, agora no segundo plano. Então foi mais acolhido. Eu senti realmente que a direção trabalhou com seriedade, com o comando do Dr. Paulo Machado Carvalho, nosso João Avelange, o senhor Carlos Nascimento, homens que trabalharam mesmo com afinco, com desejo, com muita disciplina e muito respeito a nós jogadores. Eu creio que o comportamento deles, a direção deles foi muito importante para nós. Eu creio que em vista dessa direção, dessa linha de trabalho que foi introduzida pelos anos no qual eu participei, que eu tive a sorte de participar com esses senhores aqui, que são mais velhos do que eu, e o apoio que eles sempre me deram, foi com que acontecesse o campeonato para o Brasil, porque se trabalhou, eu creio, tranquilamente, né? Porque eu não lembro de ter tido algum problema seríssimo dentro da minha trabalhou tranquilamente por quê? Porque os dirigentes, que nós tivemos, o Paulo Machado de Carvalho e tal, trataram nós como homens. Exatamente. Eu ia dizer, eu acho que muito, não como o mais importante de tudo foi a seleção do primeiro homem depois do atleta. Exatamente. Que eles conseguiram peneirar o trigo do jogo. Então você saía lá na Suécia, a gente saía à vontade, sem medo de nada. Você colocava junto e falava assim, você sai, se tiver fazendo isso, ninguém usava, ninguém quem fiscalizava nós? Era nós mesmos, fulano, cuidado. Você lembra a primeira foto? Os 22 jogadores que formaram o nosso esquadrão de ouro terminaram a fase de preparação aqui no Brasil, marcados pela união. E foi assim, com companheirismo e esperança na bagagem, que o futebol brasileiro embarcou para disputar a 6ª Copa Jules Rimet. Hoje, aquela viagem que levou o Brasil a conquistar o mundo vive em nossas lembranças. Depois de 2 meses e meio de preparação aqui no Brasil, a seleção brasileira embarcou para a Europa. Mas antes de chegar na Suécia, a nossa seleção disputou 2 amistosos na Itália. Djalma Santos, como foi essa viagem de vocês para a Europa? Como é que estava o clima no dia da viagem para vocês? O clima estava um clima muito bom. Um clima onde nós estávamos com os nossos deveres. Um clima onde nós procuramos dar aos rapazes mais novos aquela liberdade, aquela descontração para enfrentar aquela batalha que nós tínhamos pela frente. Então nós acreditamos nos dirigentes, os dirigentes acreditavam nos jogadores. Então aquilo era as coisas eram como nós jogadores com nossos deveres e nossos direitos. Então foi assim que a seleção brasileira saiu daqui para fazer essa Copa do Mundo. Vavá, na comissão técnica da seleção brasileira havia um psicólogo, o professor João Carvalhais. O que o trabalho desse psicólogo foi útil para vocês, jogadores? Olha, na verdade foi uma novidade, eu creio que para todos nós, não, porque era a primeira vez que entrava um psicólogo dentro de uma seleção, com um intuito, claro, de melhorar, de fazer os testes, enfim, tudo que for necessário foi o que ele fez. Claro que eu particularmente, não sei se o Gilmão, o Djalma, ou outro, vieram saber os resultados. Mas eu senti que pode ter tido alguma utilidade para eles, o comando. Porque eu não vim saber o que aconteceu daquilo. Né? Não sabíamos o resultado. Eu, particularmente, aquilo passou por mim, dentro da minha santa e leiga ignorância da época, que era muito jovem, passou desapercebido. Porque, na verdade, para mim, naquele momento, era mais importante
a psicologia do Gilmar, do Djalma, do Nilton, do Didi, porque era um homem mais veterano, que dava sustentação, era a base de nós mais jovens, embora que eles não queiram acreditar, mas eu sou mais jovem do que eles. Então, por essas razões, eu creio que, sem dúvida, deve ter sido uma grande utilidade, né, para eles, para a comissão técnica principalmente. Mas aquilo nunca saiu a baila, embora que tenham feito até piada, que o Garrincha um dia fez um teste lá. Então um cara com a cabeça bem grande, que eu pensava que era eu, mas não era. Era o Quarentinha do Botafogo. Então, a gente esquece, o Quarentinha aqui não tinha nada a ver com aquilo ali, né? Mas se tomou como uma piada, foi muito simpático, ele é um bom homem, um homem muito tranquilo, também transmitiu muita paz para nós, e a sua sensibilidade, e não só ele, como toda a comissão também, mas o professor Cavalhar aplicava testes de QI nos jogadores. Exato. Né? Ele aplicou um teste no Garrincha e deu como resultado que o Garrincha tinha um QI de 8 anos de idade, menos 8 anos de idade. Era isso mesmo? Eu não sei, sinceramente eu não sei se hoje algum topado, como Djalma topado disso, porque nós não sabíamos os resultados. Isso aconteceu depois, né, da Copa do Mundo, houve comentários que houve esse QI do Garrincha e tal, mas dentro da consagração, naquele período, e eu creio que não era nem conveniente, porque seria um pouco assim, atacar o jogador dos seus limites, da sua condição, da sua cultura. Então eu creio que aqui, talvez falando no momento dentro da concentração, não seria bom para o jogador. Por isso que eu digo, de todas formas, o trabalho dele deve ter sido útil, mais para a comissão do que propriamente para mim, particularmente, que eu posso falar por mim. Porque, como citei, para mim era mais reconfortante, mais seguro estar com jogadores veteranos dentro do campo do que propriamente aquele como se diz, aquele problema que do doutor, né, do Carvalhal, ali não fazia muito sentido, porque quando você é jovem, ainda mais a primeira vez, eu não compreendia muito bem essas coisas. Mas hoje a gente já tem uma melhor compreensão, sabemos que tem utilidade. Mas, na verdade, ainda acredito no bom jogador veterano. Tá. Bom, agora eu convido vocês para continuar essa viagem em direção ao passado e vamos assistir à abertura da Copa do Mundo de 58, que foi no estádio Solna, em Estocolmo. Houve a festa de abertura e depois o jogo Suécia e México. Vocês não viram, evidentemente, porque vocês tinham um jogo também, né, nesse dia, né? No dia seguinte. Nós estamos em Gothenburg, né? Em Gothenburg, né? Vocês não viram nem pela televisão? Não. Não, o rei do Salvador. O México estava entrando, né? Ele apareceu um goleiro do México que vocês conheceram. Esse aí jogou 4 Copas do Mundo. Sim, 4, E o time da Suécia? Vocês tinham sabiam alguma coisa do time da Suécia? Só quando chegaram? Era mais amadores, não é todos, porque os jogadores profissionais dele, que eram o Skugler, o Negrinho, os meninos, o Lindholm, né, que hoje é o treinador, jogava na Itália, todos jogavam na Itália. O resto ninguém conhecia. Então, segundo consta, dizem que até eles estavam mais do que contentes quando chegaram na final. Sim. Porque para eles era mais do que uma conquista chegar a ser vice-campeão. Sim. Os comentários, né, que a gente sabia depois. E a concentração lá na Suécia, quando vocês chegaram, como é que é? Foi ótimo. Eu achei, no primeiro em Rinders, nós tivemos uma situação muito boa, num lugar muito privilegiado. Era um hotel? Era um pequeno hotel, uma vilazinha, numa cidadezinha pequena. Só para nós. Até motelzinho, né, assim. Mas é bem, né? Embaixo, ficava aqui no alto, e embaixo tinha um lago. Bonito, uma paisagem bonita. Aí os funcionários do hotel foram lá tomar banho limpo. Toda vida. Aí você, como cada vez apareceu um cara vendendo binóculo, quer dizer, vendeu tudo, né? Vocês para a estreia da seleção brasileira, que ia ser contra a Áustria, que tinha um time bom? A Áustria estava no seu bom momento. Aliás, a Áustria sempre foi um país que sempre se apresentou bem na Copa do Mundo, sempre jogou um futebol clássico, né? Um bom futebol, foi sempre... sul-americano. Exato, exatamente.
E não eram, aliás, a chave do Brasil não era fácil, não, da Áustria, Inglaterra e Rússia. Foi uma chave difícil. Foi uma cartada decisiva, porque, não tirando os valores dos demais, mas o Brasil passando como passou por essa chave, tinha um pé já quase na final. Então vamos ver o primeiro jogo do Brasil, a estreia do Brasil na Copa da Suécia, Brasil e Áustria, no dia 8 de junho, numa cidadezinha chamada Uddevalla. Vocês não jogaram, só jogou o Gilmar. Exato. Como é que estava o time quando entrou em campo? Está tranquilo, o time não apresentava assim, preocupação, né? Já que nós não conhecíamos a Áustria, não sabíamos da força da Áustria, não, os jogadores assim, o time em si não conhecia. Sim. Mas a tranquilidade e uma preocupação que nós tínhamos de não tomarmos gols, porque isso pesava também se chegássemos igual com qualquer um dos outros concorrentes, no sentido de classificação. Então a preocupação da defesa nossa é não tomar gol também, né? Sim. Fazer o maior número possível de gols e não tomar o gol. A defesa estava boa, né? Estava bem, o time estava bem. Está bem tranquilo. O Berilão, né? Berilão e o Sódio também estavam bem. Uma grande falta também dos dois, né? Tanto o Berilão como o Sódio. Era o estádio lotado, né? Ah, estava lotado. Mas era pequenininho também, né? Não era muito grande. Acho que não deve passar de 25 mil. 25 mil. Acho que não passava disso. Agora, o Brasil mais atacava, né, Renato? Não, eles deram um pouco de trabalho. Deram um pouquinho de trabalho para a gente. Mas o Brasil sempre foi mais equipe dentro de campo, né? Sim. O cronômetro marca 37 minutos de jogo no primeiro tempo. Placar na Suécia. 0-0 Brasil e Áustria. Cada um caminho, ataca em leque, time do Mazola. Mazola recebe de direita, entra na área, Mazola! Na primeira boa jogada do ataque do Brasil. Estrear numa Copa do Mundo vencendo bem é sempre bom, né? É porque você cria uma moral, né? Você tem um início muito bom, um início ótimo, você pega confiança. Desce bem Nilson Santos, desarma o ataque na intermediária, vai para a meia-lua, girou para Mazola, ajeitou, rolou, entra Nilson na boca do gol, chuta, Essa jogada do Nilson Santos avançar, partiu para o ataque, só o Brasil fazia? Foi uma surpresa para os adversários? Para a Áustria, por exemplo, nesse jogo? Eu acredito que tenha sido, sim, porque até então os jogadores da outra agremiação não faziam esse tipo de jogada. Não tinha a costume de atacar. Mas o Nilson já tinha esse sistema no próprio Botafogo. se encaminha para a cabeça do círculo central, vai em câmera lenta, aguarda a fuga de alguém, lança para Mazola, pode pela esquerda, invadiu, virou, chutou, para o Brasil, 0 para a Áustria. Vavá, deixa eu te cutucar um pouquinho. Nesse jogo, Mazola marcou 2 gols. Passou por você assim, e fez 2. Nessa Copa eu não jogo mais, ou não? Não, como nós tinha uma situação, não havia essa ganância, não, porque havia o respeito, não, ao jogador que estava como titular. E principalmente se ele fez os 2 gols, ele era um jogador jovem, bom, tinha muito boa qualidade. E, pelo contrário, o que é ruim que eu queria citar, que eu já tenho você não sei, o pior do primeiro jogo, para mim, é aquela tensão de entrar no campo e o nosso querido hino nacional. Você fica ali parado, né? O cara não fica saltando. Isso, né? Não é fácil, não. É violento assim. Emoção, né? É emoção. Mas com 10, 15 minutos de jogo, você já entra, não sai, aquela pressão, ela é expelida. Então você já se sente bem. A gente vai ver agora o jogo de 2 adversários da nossa seleção, Rússia e Inglaterra. Um jogo que terminou empatado em 2-2 e se enfrentavam também 2 temíveis adversários do Brasil, né?
Vocês já tinham informações sobre essas duas seleções, né? E esse jogo, se eu não me engano, nós vimos, nós assistimos. Nós estamos assistindo esse jogo? Nós estamos assistindo. Não sei se foi todos os jogadores, mas... Da concentração ao campo, ao estádio. Eles levaram a gente para assistir, acho que foram todos, não foi ninguém. Eu não era obrigado, não era obrigado, mas foi todo mundo. Sim. Já tem gol da Rússia. Quem que jogou melhor aí? Mas o jogo foi difícil, foi um jogo muito complicado. Foi um jogo que a Rússia se esgotou muito nesse jogo. Foi um jogo difícil, cara. Porque já saíram com 2-0, saíram com 2-0. A Rússia brigou muito, né? Chegou no outro jogo. Eu acho que o nosso jogo ele sentiu um pouco de coisa desse jogo. Eu acho, eu penso. O seu amigo Yashi. Mas vocês conversavam, né? É porque o Yashi tinha estado aqui no Brasil e ficou um tempo no Flamengo, então ele falava um pouco de castelhano. Sim. E ele era o que mais tinha diálogo com os outros, não falavam nada, né? E existia também assim, acho que um receio, existe uma proibição por parte dos dirigentes da seleção russa do diálogo mais franco com o outro. Mas o Yashi não, o Yashi vinha bater um papinho ali conosco. Eles frequentavam a nossa concentração, vinha caminhando, era do lado, mas vinham caminhando, conversavam com a gente. Era um ótimo goleiro, né? Muito bom. Muito bom, como era antes, né? O Maridona, que também jogou muito bem contra nós. Mas o goleiro inglês. Depois subiu, não nunca mais. Foi um jogo interessante para o Brasil. Foi, porque o empate deles para nós era interessante, né? Cada um já ficava com, vamos dizer assim, com um ponto a menos dentro da classificação, né? E como o nosso futuro adversário já era a Inglaterra, ou a Rússia, já normalmente nós tínhamos, não, era a Rússia, né? Não, a Inglaterra. Então nós entrávamos com um handicap de um ponto, né? Infelizmente não conseguimos ganhar, mas conseguimos manter aquele 0-0, que também foi importante para nós, porque aí a decisão para passar para outra fase de quartas de final dependia só de nós, ganhamos da Rússia. Tá. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e no bloco seguinte a gente volta com o segundo jogo do Brasil na Copa de 58 na Suécia. Até já. Da Suécia entra agora na sua segunda rodada e nós vamos mostrar para vocês um jogo do grupo 2 que reuniu Iugoslávia e França. A França era uma surpresa na Copa? Eu não vou dizer que era uma surpresa, porque a França, é um país que disputou a Copa do Mundo, também está, né, dentro dos países que sempre se apresentaram muito bem nos campeonatos mundiais anteriores. E sempre teve um estilo também de jogadores, acho estilo latino, né? Muito bom jogador. E nessa Copa ele provou porque eles fizeram um ataque que talvez tenha sido o mais goleador, né? Haja visto que o Fantoni fez 13 gols. E como o Gilmar citou antes, está vendo se bate esse recorde tão cedo. No jogo de estreia da França, ela goleou o Paraguai por 7-3. E nesse jogo que a gente está vendo agora, os franceses perderam para a seleção da Iugoslávia por 3-2. Um resultado que ninguém... A Iugoslávia também tem um bom futebol, né? Que está Hungria, Iugoslávia, Tchecoslováquia. A França tem um bom ataque, mas a defesa dele deixava muitas vezes. Potencial, assim. O Popá, Antoni, Fontaine, Árvore, quer dizer, mas a defesa era meio... A defesa era meio brava. E o Jules Fontaine, que depois acabou se transformando no artilheiro da Copa, nesse ele fez os 2 gols da França, nesse jogo contra a Iugoslávia. Ele era um artilheiro... Oportunista. Como é que era o estilo dele
do Justo Antônio? Também era um jogador, eu digo, é difícil você assim fazer um comentário, você tem que ver muito o jogador, o comportamento dele no time dele, nos jogos das anteriores, né? Num jogo assim é difícil, eu acredito porque, como se ele tinha um bom ataque e tinha um grande centroavante, que era o Copa. É um jogador habilidoso, muito habilidoso, eu já disse que depois foi jogar no Real Madrid, foi contratado, era um jogador de muita habilidade, um centroavante estilo assim, bem moderno, que saía, tipo do jogo, né? O Fontaine, exatamente. Como diz o cara, não era um babá. Não era um babá. E ele armava muito bem, metia bem as bolas, e o Fontaine também entrava muito bem de trás. Então, por isso que é difícil, ele é para mim mais um goleador. E lá na concentração brasileira, vocês tinham notícias das outras chaves, o que estava ocorrendo nos outros grupos da Copa? Para pensar assim, bom, se a gente passar para a Inglaterra, na fase final a gente vai pegar tal time, porque eles estão ganhando ali e tal, ou não? Olha, eu vou falar por mim, não vou falar. Eu digo, eu particularmente, eu tinha mais, assim, preocupação, era saber como nós estávamos. Eu sentia que o time estava bem. E nós estávamos assim tão afastados, tão tranquilos, que tínhamos não essa autoconfiança de exagerar a certos pontos, mas tínhamos uma confiança de que o time estava bem, poderia enfrentar qualquer adversário com toda a categoria que qualquer um tivesse. Porque tudo nesses momentos, eu creio, que você vai vendo o seu tempo, o seu trabalho, a sua dedicação, todo aquele tempo que você levou de treinamentos, isso tudo vai pesando na balança para você sentir confiança. E foi com a confiança adquirida pela vitória no jogo da estreia contra a Áustria que o Brasil entrou em campo na cidade de Gotemburgo, no dia 11 de junho, para enfrentar a Inglaterra, na segunda rodada da Copa do Mundo. Vocês esperavam tantas dificuldades nesse jogo, Brasil e Inglaterra? Foi a sua estreia na Copa? Foi. Eu estava um pouco assim, não, porque era meu primeiro jogo. Eu estava realmente um pouco preocupado. Não por não jogar na posição, estava um pouco preocupado de ser simplesmente o primeiro jogo. Porque o primeiro, como é que você sabe como vai sair, né? Como vai sair as coisas, Mas sempre com motivo de bom espírito de luta, eu creio que me safei desse primeiro jogo, pelo menos lutando, né? Era o Leão. Era o Leão da Copa. O Leão da Copa. Não caiu. Gilmar, você teve dificuldades também? Tem alguns lances lá que me exigiram um pouco, sim. Mas é um jogo que às vezes você pode ficar dentro de campo sem fazer nada. Mas você fica numa tensão tremenda durante o transcorrer todo da partida. Porque você não pode se descuidar que de repente você pode vir um ataque com uma bola despropensiada e você tomar o gol, né? Então você passa um momento ali meio difícil. Assim. Sim. Eles atacaram muito os ingleses, tipo Portugal? Não, em algum lance, mas a nossa defesa está acima, está muito bem. Agora eu acho que nós tivemos muito mais chance de fazer gol do que eles. O que não deu certo para o Brasil vencer esse jogo? Foi difícil de estar. Primeiro, a grande atuação do McDonald, o goleador da Inglaterra. E segundo, a oportunidade que nós desperdiçamos, né? Existe um ditado até hoje que diz que quem não faz tal, felizmente nós não fizemos, mas também não ganhamos, né? Mas nós perdemos muitos gols nesse jogo. Foi uma coisa impressionante. Por exemplo, esse, né? Já tivemos chances, várias chances de gol. Quer dizer, não era o dia nosso, né? E o time jogou bem, o time jogou mal. O time saiu-se muito bem. Vavá, a dupla Vavá-Mazzola não funcionou? Talvez não tenha funcionado, porque o Mazzola tinha características. Ele era um pouco individualista, ele era um jogador que ele arrancava muito de trás, era um jogador forte. E como era a primeira vez que nós estávamos jogando juntos, nós talvez não tenhamos saído como nós desejávamos. Eu realmente estava preocupado. Eu estava preocupado com o contrário da integridade física dele, que ele tinha medo de se machucar e a Itália não tinha levar ele. Também aconteceu. Ele tinha sido contratado naquele momento, então... Mas houve alguma situação que ele não dividiu uma jogada, por exemplo, por força disso, Gil? Não, ele não deixou, mas talvez não se empenhasse como deveria se empenhar. No sentido que foi o Vavá. O Vavá fez igual até o sujeito chutando a canela dele, mas ele foi lá e levou. Os caras da cabeça. Eu tenho a impressão que talvez o Vavá, o Mazzola, naquelas circunstâncias, ele não faria isso. Porque ele estava preocupado com o problema dele da Itália. E realmente isso estava afetando o futebol dele.
E nós temos uma coisa que era muito importante, existia uma franqueza muito grande, nós nos reuníamos depois do almoço, num salão ao lado do restaurante, e todo mundo tinha a liberdade de falar aquilo que sentia, aquilo que queria. E lá que se tocavam umas ideias, ou às vezes na caminhada do Xerazade eu estou com vontade de mudar, porque eu acho que esse setor aqui não está rendendo, eu tenho a intenção de pôr fulano, o que vocês acham? Ele conversava conosco. Eu acho bom, mas quem tem que decidir é o senhor. Então daí é que surgiu talvez esse negócio de dizer que os jogadores começaram a mudar, tirar jogadores e colocar outros. Não, isso nós nunca fizemos isso. Isso só partiu muito exclusivamente da comissão técnica. A responsabilidade era toda dele, nem nossa. Então, você está dizendo, Gilmar, que, por exemplo, não foi Bellini, não foi Newton Santos, não foi você que colocou... Eu nunca participei de eu nunca participei de Não, porque acontece realmente no jogo da Rússia, que ela chegou para nós e disse, eu estou com vontade de fazer umas alterações. Eu estou com vontade de colocar o Garrincha, que o João não vem rendendo bem. Vou colocar o Zito, porque o Dino tinha tido o problema do furunco. E eu quero ver se o Pelé está em condições. Porque o Pelé ficava o tempo todo chorando, dizendo que queria vir embora porque estava machucado. Então ele precisa fazer um teste para jogar. Eu estou sendo dispensado. Naquele jogo que nós fizemos um jogo aqui com o Corinthians, e aquele Ari Clemente deu uma pancada no joelho. Mas quem segurou o Pelé dentro da seleção foi o Dr. Costa. Ele falou, bom, o Dr. Paulo falou, não, vamos levar que ele é garoto e não recupera. Então o Pelé foi para a Copa do Mundo. Com 17 anos, né? Só que ele estava naquela fase, ele estava com medo de treinar e chorava, queria vir embora, que não ia jogar, que não sei o quê. Mas como o senhor chorar havia dito que talvez ele tivesse que jogar, não, então nós chegamos para ele e disse, negão, você vai treinar, e se não aguenta, não dá uma vez, mas não fica aqui toda hora chorando ninguém. E ele foi treinar, acabou com o treino. Só que ele já estava psicologicamente pensando que a condição dele não estava curada e que ele tinha problemas. Então foi essas alterações que teve naquela ocasião. E aí o time ganhou mesmo. Bom, gente, vamos ver agora um outro jogo da Suécia. Foi Suécia e Hungria. A Suécia venceu por 2-1. E um jogo também em Estocolmo, pelo grupo 3, que a Suécia só jogou em Estocolmo, né? E a Hungria foi uma decepção nessa Copa? Foi, porque a Hungria vinha de 54 muito bem, né? Fez uma bela campanha. Mas são aqueles países pequenos que formam, que saiu a base do Hongar, né? Que era... Aliás, ele já não pegou a Hungria, pode falar melhor do que eu, porque ele pegou em 54. Tinha uma seleção violenta, muito boa. Então a Gilmar pode até esclarecer isso melhor. Então o fantasma de 54. Era o Sandro, não era Sandro, era Coches, Idegusti, Fusca e Zibo. O ataque. Ele tem um ataque muito bom, uma seleção dele. Eles perderam ele perdeu para mim 50 aqui, foi excesso de confiança. Sim. Ele foi a última partida de jogo com a Alemanha, veio a família, no início veio a filha, ele já não acreditava, já estava ganhando a partida, foram lá e a Alemanha, sei lá, como falaram depois, que houve uma série de coisas que os alemães fizeram, ou sim ou não, a Alemanha foi campeã do mundo, vencendo a Hungria, que todos davam a Hungria como os campeões de 54. Então foi que essa Hungria de 54, que me apareceu em 58, já foi uma outra Hungria. Uma Hungria completamente diferente. Não sei se também foi um excesso de confiança ou não, então quando eles viram, eles estavam fora da Copa do Mundo. Então já estava decadente, né? Não sei, eu tenho a impressão que eu tenho que muitos daqueles jogadores fugiram do país, foram para outros países e se naturalizaram. Exato, é o caso da Espanha, né? A Espanha, foi para a Espanha e depois o Coches, o também foi para a Espanha, para Barcelona. Então isso aí fez com que o potencial deles caísse muito. E a Suécia vencendo, então foi um resultado até normal. Eu não sei porque eu não via nos jogos, não tinha eu estou vendo hoje. Depois de 5 anos eu estou tendo a felicidade de ver algumas partidas. Eu nunca vi na minha vida. É mesmo? Nunca vi, estou vendo hoje. Essa é a primeira vez que você vê? Primeira vez que eu estou vendo os jogos. Você foi? Não, eu já vi alguns aqui, eu tenho gravações assim. É mais feliz que tem gravações, tá vendo? Eu vi isso tem. Não, mas eu acho que a Suécia não era um time forte. Tinha um ataque aquele Lindholm, não era um bola. Tinha o Gunnar Green, que era um jogador muito habilidoso. O Koglund e o Hamilton. O ataque era relativamente muito bom.
O resto são os jogadores mais amadores. Exatamente. Entende? O ataque deles é um ataque formado por jogadores que jogavam na Itália. A maioria na Itália. Então eram jogadores mais experientes. Mas, em contrapartida, a retaguarda era minha fraca, porque eram jogadores estritamente amadores. Bem, a gente vai para um outro rápido intervalo. No bloco seguinte, vamos ver o jogo Brasil e Rússia e a estreia de Pelé e Garrincha. O Grande Momento está de volta nesse programa especial que comemora os 35 anos da primeira conquista do futebol brasileiro, na Copa do Mundo da Suécia em 58. Eu havia dito que nós vamos mostrar nesse bloco o jogo Brasil e Rússia, que mostra a estreia de Pelé e de Garrincha. Mas, na verdade, o Zito também estreou nesse jogo, né? Exato. O Zito tinha muita diferença do Dino, que estava como titular? O Zito era mais brilhante no campo, era mais líder, tinha uma liderança, era mais... O Dino era mais jogador. Uhum. Mas o Zito, na equipe, ele é desses que já nasceu como liderança. Não gosta de perder nem treino, né? De jeito nenhum. Então, essa era a vantagem que ele levava sobre o Dino. Entende? O Dino é um grande jogador, espetacular, mas a vantagem que tinha o Zito era isso, que ele gritava com todo mundo, ele xingava, ele aceitava também. Ele estava vivendo o jogo constantemente, ele era um jogador que movimentava muito o time, né? Ele não deixava a bola parar. Isso é muito importante, para não dar aquela moleza, aquele compasso no time. Ele tinha muito ele comandava aquilo ali. Porque ele tinha jogou depois. Mas eu porque você estava defendendo o Corinthians. Estava no Corinthians. Mas já havia enfrentado o Zito diversas vezes. Já, algumas vezes já. Uhum. Bom, aquele jogo Brasil-Inglaterra terminou empatado em 0-0. O Brasil havia vencido o primeiro jogo, empatou o segundo. Aí já estava classificado para a próxima fase? Ou não? Não, dependia do jogo da Rússia. Ainda estava dependendo do resultado. Dependia do jogo da Rússia. Uhum. Bom, a gente vai ver agora um outro jogo de um outro grupo da França, da Copa do Mundo. França e Escócia. A França venceu por 2-1 e com esse resultado se classificou para as quartas de final. Nós estamos vendo aí o Copá. A Escócia nunca foi força do futebol, né? Era uma equipe que chegou, como chegou agora, uma Grécia, quer dizer. A torcida escocesa, eles sempre são barulhentos, né? E são uns outros, é barulhento. Ele leva a gaita, né? E a gaita vai uma festa danada, né? Nossa! A equipe francesa. Agora a França acabou ganhando, se classificou para a próxima fase e o Brasil estava na espera ainda, né? O Brasil ainda dependia de um resultado. Daí não foi. E ele foi a semifinal já, eu não sei que Estocolmo. Já me parece, vendo esses filmes que mostram basicamente os gols, o ataque francês jogava muito facilmente, Era muito habilidoso. Exato. E muito habilidoso. E o goleiro deles era bom? Começou um, depois que não foi o outro, né? Não foi para falar a verdade. Mas não eram essas coisas. Não. O goleiro não era. Já tenta com o goleiro mesmo, não era, não? Não estava com a bola toda, goleiro? Não estava, não. Eu defender a classe. Falando isso de goleiro comigo. Ih, é uma briga lá, né? É briga ali. Brincadeira. Nós vimos algumas jogadas duras. Foi uma Copa violenta? Não, meu ver não. Eu acho que não foi uma Copa violenta. Jogadas duras, né? Sem lealdade, entendeu? Mas era um futebol mais solto, né? Era um futebol mais livre. O clima de vocês na concentração era assim, um clima descontraído, né? E surgiam muitas brincadeiras, né? Surgiu brincadeira para deixar a pessoa mais à vontade, então Era que mais dependendo do espírito da pessoa, como está, então a gente sabia como ia brincar, entende?
A gente escolhia para pessoas, vamos brincar, vamos fazer. Aquela história do Garrincha, que se virava todo mundo, esteja preso, esteja solto. Então essas coisinhas do Mané, essas coisinhas de criança mesmo, você via que ele fazia aquelas brincadeiras inocentemente, quer dizer, está preso, quer dizer, não, está solto então. Por apelido nos outros. Tá, apelido, né? Apelido, essas coisas. Apelido nos outros. Te deu algum, irmão? Eu não era girafa, desde que eu fui para lá, sempre girafa, não. Quando os russos foram desclassificados, que estavam perto, então eles vieram se despedir, vieram a nossa concentração. Eu estava com o Garrincha falou, isso não se dá mão grande. Garrincha, esses russos que ajudam a desclassificar. Eu falei, vamos embora, meu filho, acabou. É o segundo turno, não sei. Campeonato. Eu já vou embora. Não, né? Porque foi desclassificar, cadê? Já vai embora. Quando vieram aqui para despedir, meu Deus. Você entende essa coisinha? Como o negócio do rádio, né? O rádio. Não, foi verdade, sim. É verdade. O Garrincha comprou um rádio na Suécia, né? É evidente que lá estão falando na língua. Que o melhor eu via sempre no corredor que dava acesso à rouparia e à sala de massagem. E o Mário sempre foi vivo, né? O Mário era. Aí o Mário contou que eu disse, pô, mas você é burro, hein? Por que, Mário? Você comprou um rádio que só fala em sueco. Quando chegar no Brasil, o que você vai fazer? Você vai ter que jogar fora. Eu disse, pô, não é mesmo? Aí o Mário, quer vender? Lembra? Quando? Tá, é teu. Comprou pela metade do tempo. O Mário era danado. Nossa Senhora, o Mário nunca. Coitado do Assis sofreu na mão dele, né? O roteiro, né? O Assis. Mas era um negócio de 10 metros, parecia um armário, mas tinha um coração. Até hoje, até hoje. Mas um coração fora do comum. Mas numa discussão nós armamos lá uma briga, Mário Américo e Assis. Foi. Da Tchecoslováquia, lembra? Da Tchecoslováquia. Aí eu falava, filho, agora vai a porra. Aí o Mário falava assim, tio, brincadeira. A Assis, dá para tu. Ah, começou a Assis. Tudo, o Mário botou pelo vídeo. Que nem pior. Também nunca mais fui com os outros. E assim era grandão, o Mário era mundial, além de ter que carregar o saco, ele levava a malinha dele. Daquele dia em diante eu não levou mais nada. Na volta de Portugal, que ele parou em Lisboa lá, ô Pelé, pai, pegaram a Assis e tal, mas esse não é o Pelé e tal, aí eu podia dar esse galho está muito pesado lá, já lá. Assim, muito vai. O doutor Mário Trigo, que era o dentista, funcionava como uma espécie de diversão para vocês, né? Era o homem que fazia da comissão e também era um homem que não deixava, quer dizer, esmorecer, né, os ânimos, ele estava com nossos velhos, né? Também. Sair da consideração, alguma coisa que a gente precisava, ele também para gente. E estava sempre inventando alguma coisa, né? Bom, piada ele contava todo dia. Ele matava a gente de rir. Ele levava para esse filme, você viu? Filme. Quando não era bom, a gente dava uma. Passava no corredor, já polonês e tal. Era ruim, não tinha condição. Levava as cartas para o correio. Piada era com ele mesmo. Mas na América, uma vez o doutor Paulo de Carvalho, antes do jogo da Rússia, chegou para mim e disse, arruma uma coisa para distrair os jogadores aí, não ficar preocupado com o jogo da Rússia, que era um jogo definido, né, definitivo, para nós muito importante, que era o segundo da chave. Então, você inventa qualquer coisa aí. Aí pedi para o doutor Paulo, me dá $6 que eu vou fazer uma corrida entre o Mário Américo e o Assis, e vou botar os jogadores torcendo um para o outro, fazendo que eles passam lá. Quem era? O Assis era o roupeiro. E era campeão de corrida. Foi campeão de corrida de 100 metros e tal, crioulo forte, bagulho. E aí eu organizei uma corrida entre ele e o Mário Américo, né? E disse, olha, tem $100 aqui para quem ganhar a corrida e tal, vocês vão disputar. E aí os jogadores, um torcia para o Mário Américo, outro torcia para Aristides, e já tinha organizado as bandeiras, gritar na hora, motivar um pouco, esquecer do treino que a gente ia fazer. Tudo bem, aí eu vi a corrida, deu a partida, o Assis saiu correndo com uma velocidade, e o Mário Américo devagarzinho, passo a passo,
Eu não podia ganhar nunca do Assis, Assis foi campeão de corrida, né? E aquela coisa, andando devagarinho, foi para uma balida, foi para outra, voltou, e Assis recebeu $100, deu palma, jogaram o Mar Américo no chão, os que tinham apostado no Mar Américo e perderam aquela coisa toda e tal. De noite na rouparia eu cheguei e disse, Assis, você é vivo, arrumou $100 sem fazer força. Eu disse, não, doutor, não ganhei $100 não. Como não? Eu te dei os $100. Mas o Mar Américo antes da corrida ele disse assim, vamos dividir, quem ganhar divide. Ele só levou 50. Mar Américo era uma parada dura. O Milão do Garrincha foi no jogo da Rússia. O jogo da Rússia, nós íamos jogar contra a Rússia, e de manhã o Fiola deu no quadro negro um esquema tático, né, aquela estratégia que a gente usava, aquela coisa toda e tal. Muito bem, e chegou para o Mané e disse, Mané, você vai fazer o seguinte, você vai estrear hoje na seleção, quer dizer, na seleção já da Copa do Mundo, você vai ficar o seguinte, vai ficar na ponta, na ala direita ali, quietinho em cima da linha, não sai dali. Eu jogava diferente, jogava atrás, recuado e mais para dentro. Então, como nós queríamos ir mais para o ataque, então você fica ali. Primeira bola que cair no pé do Didi, já está como é o Didi, dá para você. Você dribla o ponta que está na tua frente, dribla o lateral, dribla o back, chega lá na linha de fundo e centra. Aí o Mané perguntou, o senhor já falou com o russo que eu vou ter que chegar? O Fiola botou ele para fora da sala, mandou ele embora. Bom, vamos ver agora o jogo que mudou a face do Brasil na Copa do Mundo da Suécia. Brasil e União Soviética. Me disseram, eu li muita coisa, manchete de jornal europeu da época, que foram os 5 minutos mais brilhantes do futebol em todo o mundo. O que vocês aprontaram para cima da Rússia, né? Não, como eu disse, eu citei antes, o time já estava aí bastante embalado, estavam muito confiantes. E com a entrada desses 3 jogadores, Pelé, Garrincha, Garrincha aí, todo mundo acha que ele vai na trave, tá vendo? Ele vai, ó, daí dá uma paulada na trave, o cara tira a surra, você vê na trave, você se deu. A bola vai tirar o boné de ar. Isso é muito de jogo, né? Atacado na esquerda, demora demais, prepara para frente o contrário, tenta o drible, prepara para vai, entrou na área, pode marcar, atira, gol! O primeiro gol, 2 minutos de jogo. Foi o chute do Garrincha, 1 minuto, meio minuto, e aí esse primeiro gol. Aí ficou no 1-0 e o jogo ficou... E a União Soviética tinha aquela fama de uma equipe científica, o computador prevendo que ela ia ganhar o título. Não sei se naquela época tinha computador, não, mas já tinha escrotinia. Agora, quer dizer, vocês não respeitaram assim muito essa... Não, eu não sei para ganhar, fantasma que ficaram, né? Vamos lá para ganhar. Isso ali já seguiu um passo para a segunda etapa, né? Ajeitou, tenta dar na brecha para Babá, para Pelé, na boca do gol, deixou para Babá, para o gol. Aí você se machuca, né? Tem a alegria do Pelé. Uma trama espetacular com Pelé. A bola estava mais pro zagueiro, velho? Não, tá para mim. Acontece que ele vem na cobertura, né? Você vê que ele entrou de bico. Tá também safado. Porque eu podia também chegar tarde e pegar ele, não era vice-versa. Eu entrei, ele me pegou. Se ele tivesse entrado, eu pegava ele, né? Foi mais rápido, né? Era mais jovem também. 22 anos. E aí você, como não havia substituição, você teve que suportar o... abriu, mas minha grande sorte, porque foi lá embaixo no Perón, na cabeça do Perón, lá embaixo, perto do mesmo da articulação. Então a sorte é que normalmente qualquer pancadinha quebra, né? E o cara me deu uma entrada violenta, realmente, que não era só que me abriu o pé, é que abriu a chuteira também, boca da chuteira, tinha a trava do biquíni. Aquele cara me deu costureira da Rússia, acho que vai rasgar ele. E minha sorte foi não quebrar, porque se quebra eu não jogo mais. Mas o que a entrada, especialmente no ataque de Garrincha e Pelé, deu essa cara nova à seleção brasileira? Eu não acho que quem deve falar melhor. O Vavá que jogou do lado dele. Não, eu posso dizer, em termos de diferença,
Porque eu, na verdade, nem conhecia Pelé. Não? Não. O Pelé, para mim, era um ilustre desconhecido naquele ano. O Pelé subiu em 57, jogou algumas partidas. Ele foi para essa revelação do ano aqui do campeonato, né? Você sabe que por aqueles anos não existia, até existem poucas notícias entre Rio e São Paulo, não se dá muito ênfase ao campeonato paulista naquele tempo, falava mais do daqui, falava do campeonato aqui, do carioca dele, né? E eu te juro que eu não tinha assim, eu lembro que o Pelé uma vez jogou um jogo amistoso com o resto de uns jogadores do Vasco, e o time estava excursionando na Europa, e ficou alguns jogadores do Vasco, reuniram-se com alguns do Santos, fizeram um jogo, foi quando eu vi falar do Pelé, que ele fez o segundo gol contra o time da Tchecoslováquia no Maracanã. E nunca mais. Depois até surgiu que ele tinha aqui, não, porque o Santos tinha muita ligação, tem um dia com o Santos, né, perdeu o Vasconcelos e não sei o que e tal. E o Garrincha era um jogador que já tinha ido à seleção. Mas o Garrincha, pelo seu comportamento, né, como o Gilmar citou, aí ele estava uma sensação de irresponsabilidade, era a maneira dele jogar. E realmente, para jogar com o Garrincha, o mais importante para jogar com ele era você entender ele. Porque não entender você era um pouco difícil. Você tem que entender ele porque ele tinha um comportamento diferente mesmo. Ele jogava ao seu aire, né, seu ar, como a sua maneira. E quem era mais veterano, quem já convivia com ele, eu particularmente sabia. E evitava muitos offsides, porque ele às vezes te metia no offside, ele te passava, você entrava e ele metia para dentro dele. Você automaticamente entrou no offside. Então você tem que ir e voltar rapidinho. Mas ele não fazia isso por maldade, era a sua maneira de jogar, seu estilo. Então você tinha que saber ou sentir o momento exato, né? Porque era o forte do Garrincha, era a sua arrancada por ali. E eu me lembro que eu estava com o Newton Santos, quando ele deu uma entrevista que gerou uma manchete de um jornal sueco, que dizia, na véspera do jogo em que o Garrincha estrearia, estreia hoje o maior reserva do mundo. E os bastidores dessa escalação? O Garrincha já, quando se dizia que o Garrincha era um insensível, que ele não ligava muito para as coisas da vida, não é verdade, ele estava chateadíssimo com a barração, porque ele sabia que ele era capaz de jogar o futebol marcante que jogaria. O Newton Santos, que jogava na equipe dele, sabia que a seleção precisava da invenção, da inventividade do Garrincha. O Didi, que jogava na equipe dele, também sabia. O Dr. Paulo Machado de Carvalho, que não sabia direito, não conhecia bem o Garrincha, chegou a conversar primeiro com o Newton Santos, depois com o Didi. E o Didi dizia, Dr. Paulo, escale o homem. Lá no Rio, quando a gente está cansado, a gente entrega a bola para o Garrincha para respirar, ele fica com ela lá 5 minutos. O Dr. Paulo Machado de Carvalho ouviu o Bellini, ouviu o Orlando, que eram do Vasco da Gama, e o Dr. Hilton Gosling, que era um médico da seleção, chegou a confidenciar a um grupo de jornalistas que se o Joel, então titular da equipe, treinasse 2 dias antes do jogo contra a União Soviética, como ele estava com uma lesão no tornozelo, se ele treinasse, o tornozelo incharia e ele não jogaria contra a União Soviética. Pois o Dr. Hilton Gosling entrou nesse complô e até, ferindo um pouco a ética, autorizou o Dr. Feola, mestre Feola, o gordo Feola, a escalar Joel no treino. O que bastou para inchar o tornozelo do Joel e inviabilizar a escalação do Joel contra a União Soviética. E na reunião da comissão técnica, eu fiquei sabendo, na época, que o Dr. Paulo Machado de Carvalho, que era um grande diplomata, abriu a reunião da comissão técnica dizendo o seguinte, olha, eu não sou membro da comissão técnica, eu não tenho direito de voto e muito menos direito de veto. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, eu ouvi a maioria dos jogadores e eles querem o Garrincha no time.